A segunda lei de Mendel. Nas suas primeiras experiências, Mendel trabalhava com apenas uma característica por vez, não levando em conta as demais. Em outras experiências mais avançadas, Mendel procurou analisar a herança de 2, 3 ou mais caracteres, falando-se assim em dihibridismo, trihibridismo ou polihibridismo, respectivamente. Em um de seus experimentos, Mendel analisou ao mesmo tempo a transmissão da cor da semente nas ervilhas, amarela ou verde, e a forma, lisa ou rugosa. Na geração P, Mendel cruzou ervilhas homozigotas puras para as duas características. Cruzou ervilhas que produziam sementes amarelas e lisas com ervilhas que produziam sementes verdes e rugosas. Na geração F1 desse cruzamento, as ervilhas produziam apenas sementes amarelas e lisas. Então, Mendel deixou ocorrer autofecundação na geração F1 e encontrou, na geração F2, ervilhas que produziam sementes amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes e lisas e verdes e rugosas, na proporção de 9:16 amarelas e lisas, 3:16 amarelas e rugosas, 3:16 verdes e lisas e 1:16 verdes e rugosas. Mendel observou que havia independência na transmissão dos caracteres. Em outras palavras, os caracteres amarelo e liso, assim como os caracteres verde e rugoso, não estão ligados. Eles segregam independentemente, aumentando assim a variabilidade genética das ervilhas. A segregação independente dos genes é uma importante forma de recombinação genética. Analisando esses resultados, Mendel chegou à seguinte conclusão, que hoje é conhecida como segunda lei de Mendel. Na formação dos gametas, o par de fatores responsável por uma característica separa-se independentemente de um outro par de fatores responsável por outra característica. Calculando os tipos de gametas produzidos por indivíduos polihíbridos. Para calcular o número de gametas produzidos por um indivíduo, basta aplicar a fórmula 2 elevado a n, onde n representa o número de heterozigoses no genótipo. Suponha um indivíduo de genótipo Azão Azinho, Bezão Bezinho, Czão Czinho. Nesse caso, n é igual a 3, pois existem 3 pares de genes em heterozigose nesse genótipo. Nesse caso, a fórmula fica 2 elevado a 3, que é igual a 8 tipos de gametas diferentes que esse indivíduo irá produzir. Para saber quais são os tipos de gametas produzidos pelo indivíduo de genótipo Azão Azinho, Bezão Bezinho, Czão Czinho, basta aplicar o método das ramificações. Sabemos que o indivíduo apresenta 3 pares de genes em heterozigose, Azão Azinho, Bezão Bezinho e Czão Czinho. Como esses genes segregam-se independentemente, um gameta tem de ter o gene Azão e o outro o gene Azinho. Tendo o gene Azão, o outro gene que pode ocorrer nesse gameta é o Bezão ou o Bezinho. Tendo o gene Bezão, o outro gene que pode ocorrer nesse gameta é o Czão ou o Czinho. Nesse caso, os gametas formados seriam Azão, Bezão, Czão. Azão, Bezão, Czinho. Seguindo esse mesmo raciocínio, iremos descobrir quais são os outros gametas. Observe que o indivíduo produziu 8 tipos de gametas diferentes. Vamos analisar agora um indivíduo que apresenta o seguinte genótipo: Azão Azinho, Bezão Bezão, Czão Czinho. Em seu genótipo só existem 2 pares de genes em heterozigose.
Portanto, n é igual a 2. Sendo assim, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, este indivíduo só produzirá 4 tipos de gametas. Se o seu gameta tiver o gene Azão, terá também o gene Bzão. Tendo o gene Bzão, o gameta poderá ter também o gene Czão ou o gene Czinho. Nesse caso, os gametas produzidos serão Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czinho. Se o gameta possuir o gene Azinho, terá também o gene Bzão. Tendo o gene Bzão, o gameta poderá ter o gene Czão ou Czinho. Nesse caso, os gametas formados serão Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzão, Czinho. Aplicando a segunda lei, duas plantas de ervilha que formam sementes amarelas e lisas, heterozigotas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, são cruzadas entre si. Qual a probabilidade de aparecerem entre os descendentes plantas que formem sementes verdes e lisas? Existem duas maneiras de resolver este problema. Na primeira maneira, iremos encontrar os gametas produzidos pelos indivíduos. Distribua os gametas no quadro de encontros gaméticos. Faça os cruzamentos. Encontre no quadro os genótipos que condicionam os caracteres em questão. São os que estão em amarelo. Então, a probabilidade de aparecerem entre os descendentes plantas que formem sementes verdes e lisas é de 3 para 16. Na segunda maneira, iremos tratar o assunto como se fossem dois casos de primeira lei, independentes um do outro. Assim, a probabilidade de aparecerem descendentes verdes e lisos é igual a P de verde vezes P de liso. Então, a probabilidade de aparecerem descendentes verdes e lisos é 1/4 vezes 3/4, que é igual a 3/16.